Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor. E a palavra que Deus separou para nós neste dia, nós encontramos na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3, do 3 ao 7. Olha que coisa linda que ele diz. Uma viva esperança. E a pergunta que Deus colocou no meu coração para fazer aos irmãos é: se o mundo acabasse hoje, você tem esperança de ter a vida eterna em Cristo? Não é a morte eterna, é a vida eterna. Você tem esperança que aquele lugar que Jesus Cristo preparou para você, você vai encontrar? Ou você está iludida com as mentiras do mundo, que diz até que inferno nem existe? Esse é o perigo. Por isso que essa pergunta o Senhor colocou para você meditar. Se o mundo acabasse hoje, para onde o seu espírito iria? Nós sabemos que o espírito é eterno, mas a questão é: onde você quer passar a sua eternidade? Na vida ou na morte? Então, há esperança para aquele que anda em Cristo. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Uma viva esperança. Ele começa dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, nos resgatou do império das trevas para a luz. Ele nos regenerou através da morte de cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, o sacrifício vivo. E ele continua: ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Oh, aleluia! Que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Quando tudo isso aqui acabar, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Por isso que Paulo, preso, sabia que ia ser sacrificado, mas ele estava alegre, porque ele combateu o bom combate e não perdeu a sua fé. Ele sabia o que estava esperando por ele. Por isso que não dava para ficar triste. E ele diz: para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível,
mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha o que Pedro diz. Pedro, ele teve com Jesus durante os 3 anos de ministério de Jesus aqui na terra, pregando a verdade, pregando o arrependimento de pecados. E ele deu a Pedro, ao vê-lo ressuscitado, a esperança da vida eterna. E Pedro, ele escreve essa carta. Ele esclarece que o que nos espera é uma vida eterna com o Senhor na glória. E não porque mereçamos, mas porque temos fé que uma das gotas que Jesus derramou na cruz, daquele sangue santo, foi pelos nossos pecados, foi pelo meu e pelo seu pecado. E ele pagou o preço para que você tenha esta viva esperança, a certeza da vida eterna. Então, quando eu era muito jovem, que eu não conhecia a palavra de Deus, que eu ia para a igreja, eu ia para a missa, mas eu entendia que Jesus, ele era uma vítima, ele estava pregado na cruz. Eu não entendia que ele já estava vivo ao lado do Pai, à direita do Pai, intercedendo por nós, porque ele já tinha vencido a morte, e morte de cruz. Então, eu não entendia. Então, quando eu via alguém que conhecia a palavra de Deus, as escrituras sagradas, não estou falando em religião, viu? Todos nós temos acesso, graças a Deus, ainda temos acesso às escrituras sagradas. E aí, como eu não conhecia, mas quem conhecia, dizia: eu sou salvo. Eu vou morar com o meu Senhor na glória. Quando eu deixar de existir aqui na terra, eu estarei com ele na glória. E eu dizia, meu Deus, como é que essa pessoa tem tanta certeza? Porque eu não conhecia as Escrituras Sagradas. E nas Escrituras Sagradas o Senhor Jesus disse: aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Uma das coisas que eu mais lia e gostava de ler era essa passagem bíblica. Porque aí eu tinha certeza que a morte do corpo não ia me limitar. Eu não ficaria no túmulo, na sepultura. Nenhum momento. Só esta roupa aqui, as vestes, a carne. Que ela veio do pó e vai voltar para o pó. Mas o meu espírito vai voltar para o autor dele, para o Pai. Através do sacrifício do Filho. Olha que coisa tremenda. E sabe quem me convenceu disso? O Espírito Santo, que só pôde vir à Terra quando o nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, cumpriu a ordem do Pai e morreu por nós. E ele disse, é necessário que eu volte para o Pai, porque senão não posso enviar o Espírito. Eu preciso voltar para o Pai e enviarei o Espírito Consolador, o Espírito Santo, o Espírito que revela. Olhe que Pedro, até o momento que Jesus foi crucificado, Pedro não estava entendendo, estava vendo Jesus como um derrotado. Mas quando o Espírito Santo de Deus tomou Pedro, ali em Pentecostes,
Aí ele entendeu tudo. Aí ele teve esperança. O Senhor o capacitou para fazer as 2 cartas. E esta menção que eu fiz aqui foi na primeira carta. Mas eu quero, irmãos, completar lendo ainda 2 passagens bíblicas. Mas não vou cansar vocês, é rápida. Mas ela fala dessa esperança. O acesso à presença de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, eu vou ler até o 24. Olha que maravilha! Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, porque nós só conseguimos entrar não por obra nossa, mas pelo sacrifício da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele, do Cordeiro Santo. Ele diz, pelo novo e vivo, ele está vivo, vivo o caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Aquele véu que nos separava, que havia ali no santuário, antes do sacrifício de Jesus, era sacrificado cordeiro. Eram sacrificados inúmeros cordeiros. O povo sacrificava, voltava a pecar, tinha que sacrificar de novo. O sacerdote que sacrificava, ele precisava pedir primeiro perdão pelos pecados dele, porque senão ele era fulminado ali mesmo quando chegava no Santo dos Santos. Por isso que eles iam com uma corda e com um sininho para fazer barulho, badalar. E enquanto ele estava mexendo com o sininho, eles sabiam que aquele sacerdote que foi entregar a oferta estava vivo. Mas quando o sininho parava, eles só puxavam a corda e aquele sacerdote, ele já aparecia morto ali. Por quê? Porque ele entrava lá no Santo dos Santos com alguma mácula. Por isso, irmãos, que não sejam enganados pelo mundo. Essa história de dizer que pode pecar, que ele é bonzinho e vai perdoar. O cara lá em cima não vai nessa onda, não. Ele é Deus. E o filho dele morreu para nos salvar. Ele não é um xará nosso, não. Ele é santo, santo e santo. E não é de qualquer forma que você vai chegar lá, que você vai chegar na casa, na morada que Jesus fez para você. Ele disse que na casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. E ele preparou um lugar para você e para mim, para cada um de nós, que nos arrependemos e reconhecemos que devemos tê-lo como Senhor e não só como Salvador. Ah, ele me salvou, ele já pagou o preço, agora eu vou pecar. De jeito nenhum. Isso aí é mentira de Satanás. É mais uma narrativa. Que agora é moda. Mentir, fazendo narrativas, e de tanto repetir a mentira, aquela mentira se torna verdade. Não vão nessa onda, não. Só tem um caminho. E é você renunciar ao pecado e entregar a sua vida ao autor dela. E aqui ele diz, ele continua. Ele diz,
que foi a carne, porque a carne de Jesus, quando ele foi rasgado, o peito ele sangrou, foi perfurado com a lança, o lado do nosso Senhor, rasgadas suas mãos, pregadas na cruz, os pés, o corpo todo lapeado. E ele ainda intercedeu pelos homens que fizeram isso com ele. E nós somos tão melindrosos. Qualquer coisa que alguém faça com a gente, essa pessoa é muito ruim. E ele não. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. E eu quero que você se inspire no amor de Deus, para que você ame o seu próximo como ele te amou. Como ele nos amou. Então, olhe que coisa tremenda. A carne de Jesus, esse foi o véu que foi rasgado. Quando a carne de Jesus foi rasgada, como o véu foi rasgado na hora que ele morreu na cruz, o véu foi rasgado de cima para baixo, não foi o homem que rasgou o véu, foi Deus que rasgou o véu que nos separava dele. E aí, pelo sacrifício da cruz, nós temos livre acesso, ousadia, como disse aqui o livro de Hebreus, ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aí ele disse que foi aberto por meio do véu, isto é, pela carne de Jesus. E tendo um grande sacerdote sem pecado, Jesus, ele se fez pecado por nós, mas ele não pecou. Jesus jamais pecou. Jamais. Ele foi o Cordeiro imaculado que se entregou por nós. Por isso que ele fala aqui que ele é o grande sacerdote. Ele era digno de entrar na presença do Senhor e reivindicar, tomar de Satanás aquilo que Satanás tentou tirar do Pai. Porque nós somos do Pai. Nós não somos de Satanás. Por isso que nós somos herdeiros da vida eterna. Não deixe Satanás te enganar, tirar a tua herança. Ele é ladrão. Ele gosta de roubar, de enganar, de mentir, de criar narrativas. Fique atento. Então, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. A água que vem do trono do Senhor. A água do Espírito que nos purifica, que nos limpa de todo e qualquer pecado. Satanás é acusador. Ele coloca na sua mente, mas você não é digno. Aí você diz, sou sim, porque fui justificado pelo meu Senhor, pelo sangue do Cordeiro, eu fui lavado. E agora eu sou digno sim. Eu ouso sim entrar no santuário. Eu tenho esperança sim de quando este mundinho acabar, eu tenho uma vida eterna para viver com o meu Senhor na glória. Eternamente. É bom demais. E aí ele diz, guardemos firme, olha o conselho. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel para te dar a vida eterna.
Isso é muito bom, igreja. Nós, como povo de Deus, devemos ter certeza absoluta da nossa salvação. Porque o mérito é do Senhor. O sangue foi o dele por nós. Você precisa crer. A sua fé é que vai salvar você. A sua fé. E sabe quem vai te dar fé? Quando você perceber que não tem fé, peça a Ele. Espírito Santo de Deus, revela-me aquilo que ainda está oculto e que eu preciso saber para tomar posse da vida eterna, para saber que se o mundo acabar agora, eu vou viver eternamente com o Senhor na glória. Por quê? Porque o sangue dele me purificou. Porque aquelas atitudes, aquilo que eu fazia antes de conhecê-lo, eu já não faço mais. Tem que nascer de novo. E o mérito também não é seu. O fato de você resistir ao pecado é puramente dele. Agora você tem que pedir a ele. Se você tem convicção que você quer ter uma vida eterna, você precisa se render a ele, reconhecendo que a sua vontade, a carne, ela chama para a morte. Mas você tem um escape. Ele morreu por você e por mim. Nós temos esperança, sim. Nós temos. Porque ele diz, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Tem gente que é tão radical que diz assim: eu já entreguei minha vida a Jesus, já me arrependi dos meus pecados, agora já estou resolvido com Deus, não vou mais continuar, aquele velho homem não existe mais, e eu não preciso fazer nenhuma obra boa porque eu já estou salvo mesmo. Só que tem uma coisa muito importante, é que quando você entrega a sua vida a Jesus, você só consegue praticar boas obras. Porque o sininho do Espírito Santo te avisa quando alguém está precisando de você, que você tem condições de ajudar, que você sabe que isso não vai tirar o pão do seu filho, de sua filha. E que você, boas obras, sim. Por que foi que aqui na palavra, tem uma passagem muito linda que diz que a verdadeira religião é socorrer os órfãos, as viúvas e obedecer à lei de Deus. Essa é a verdadeira religião. Nessa não tem o que discutir. Todo mundo sabe fazer. Só não faz se não quiser. E agora vou encerrar lendo em Lamentações 3, o versículo 21 em diante, que diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus quer que você tenha esperança. Essa pergunta que ele fez aqui foi para você ver que se você, por acaso, estiver em outro caminho, porque o Espírito Santo vai te avisar, você ligeirinho volte para o único caminho. Porque Jesus não é um dos caminhos, Jesus é o único caminho que te leva para a vida eterna. Volte-se. Traz a memória. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que é mais? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Oh, maravilha!
As misericórdias do Senhor, a graça derramada sobre nós é pura misericórdia. Nós não merecemos. E ele diz, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande, oh grande é a sua fidelidade, Senhor. É bom demais. Você entendeu a mensagem de hoje? O que Deus preparou para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem consegue chegar ao entendimento humano. O que tem preparado para nós quando este mundo tenebroso acabar. E saiba, só quem sabe o grande dia, quando vai acontecer, quem sabe desta data, é o Pai. Assim disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é o Pai. Então, fique preparado, porque das duas, uma. Ou você vai antes, ou você vai contemplar ele descendo nas nuvens. Você vai contemplar. Ou você vai estar com ele, como aquele ladrão. Foi no primeiro dia, quando Jesus morreu ali, já recebeu aquele ladrão na glória. Então, para o lado que a gente, estando com Deus, virá, só dá num caminho. E é Ele. É Ele, minha gente. É Ele quem faz com que, quando amanhece o dia, é Ele que me dá ânimo de levantar e começar a luta diária. As lutas fazem parte da vida. O Senhor prova aos que ama. Então, quando você... Olha que foi alegria para Paulo o sofrer em Cristo. Sofrer pela causa de Cristo. Para ele, foi honra, foi alegria. Então, nós devemos entender isso. Há esperança, sim. O mundo nos frustra, tenta roubar a nossa esperança. Mas se ficarmos firmados na promessa da vida eterna, se lembrarmos que Pedro viu Jesus sendo crucificado. Pedro estava tão perto que chegou ao ponto de ter que negá-lo 3 vezes, para não entrar também no movimento e ser julgado também e ser morto. Eu não julgo Pedro por ter negado naquela ocasião o nosso Senhor. Depois, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, o Senhor deu a oportunidade, 3 vezes também, dele confessá-lo, dizer que o amava. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Por isso que Pedro, ele falou da esperança. Porque Pedro, ele viu quando ele morreu, quando Jesus morreu, e ele viu Jesus ressuscitado. Ele comeu com Jesus depois de ressuscitado. Aqueles peixes ali, após toda uma noite pescando, e nem um peixe conseguiram pegar. Mas pela palavra do Senhor, quando ele disse, lance a rede, tinha tantos peixes que ele precisou de auxílio dos outros
para pegarem os grandes peixes, 153, salvo engano. 153 grandes peixes, que por milagre não rasgou a rede. Olha que Deus lindo! Então você que hoje está com escassez de pão, peça a Ele. Peça. Ele é fiel e justo para multiplicar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão. Eu estou falando dele. Fique com ele. Mas medite nesta pergunta que o Senhor nos fez hoje. Se o mundo acabasse hoje, agora, para onde o seu espírito iria? Até aqui.